Ele parecia um garoto inocente, mas ninguém imaginaria que ele tinha um lado sombrio. E o professor Darius chamou Oliver para conversar, mas ele jamais imaginaria que Oliver ia descobrir que ele tinha envolvimento com o Troll. E ele acabou revelando seu grande sonho, que é de eliminar a semente da estupidez da raça humana. E diz que desde o início da humanidade, a sociedade é formada por 1% de gênios e 99% de idiotas. E para mudar isso, ele precisava arrumar um meio de mudar a própria inteligência humana. Ele pretendia usar essas técnicas em humanos, mas ele não tinha mais cobaia para fazer isso, e acabou pedindo Oliver para ser seu assistente. E Oliver acabou fazendo uma pergunta para Darius, onde ele estava numa certa noite, e ele achou essa pergunta bastante interessante. E ficou surpreso com o parente daquela mulher que ainda estava vivo. E ele agradeceu por ele ser o mesmo Darius daquela noite, que ele odiou durante 7 anos. E coloca a mão em sua espada, e fala que eles estão apenas a um passo de um feitiço. E eles partem para cima um do outro. E Oliver fala que a habilidade dele com a espada é muito superior. Mesmo que repetisse durante 10.000 vezes, a maioria das vezes ele acabaria morrendo. E o futuro é imprevisível e deveria existir algum que ele saia vitorioso. E ele acabou analisando o fluxo da linha temporal e foi em sua direção, dizendo que ia fazer aquele futuro uma realidade. E ao encontrá-lo, lança um ataque muito poderoso, ocasionando a sua derrota. E finalmente, Darius acabou descobrindo que ele era filho daquela mulher, pela espada que ele estava usando que pertencia a ela. E vemos que Darius ficou bastante assustado e finalmente Oliver mostrou seu lado sombrio. E Oliver falou que um feitiço de dor só pode ser produzido por aquele que já sentiu. E disse para ele ficar tranquilo, que as 128 formas de dor que ele infligiu na mãe dele naquela noite, ele fez questão de experimentar todas elas. E agora ele ia ter que encontrar as palavras mágicas enquanto Oliver o torturava, para ver se ele o perdoaria. E Oliver começou a sessão de tortura e ele perguntou se ele queria botar a escola todinha contra ele, e no final acabou se desculpando. E ia dizer que a culpa era da mãe dele. Mas Oliver não gostou. E sua mãe acabou sendo perseguida e encurralada, e não tinha pra onde fugir. E Oliver perguntou se ele conseguiu achar as palavras certas, que eles não estavam nem na metade. E após ele sofrer bastante, acabou pedindo pra ele parar logo com isso. E Oliver aceitou o seu pedido, tirando sua vida. E logo em seguida, chegaram seus aliados, e Oliver acabou se tornando líder para guiá-los até que cada um dos monstros que atraiu e a matou seja exterminado. E ele jurou que eliminaria todos eles. E não podia faltar ela que acabou ajudando sua mãe a fugir daquela confusão, mas no final acabou apunhalando pelas costas. A Esmeralda, a diretora da academia. E ele não ia deixar ninguém sobreviver. E acabou se lembrando da palavra samurai, que não há prazer em brandir uma espada por vingança, mas há prazer em brandi-la por amor mútuo. E agora ele vai conferir por conta própria se isso é verdade ou não.